Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula da semana 4, aula 4, para o primeiro ano do ensino médio. Seria Protocolo de Kyoto e Dinâmica Climática Mundial. Bem, vamos lá. Para entendermos melhor esse conteúdo, inicialmente vamos falar sobre o que foi o Protocolo de Kyoto, né? É um acordo internacional entre os países integrantes da Organização das Nações Unidas, da ONU, firmado com o objetivo de se reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Redigido e assinado em Kyoto, no Japão, por isso recebe esse nome, em 1997, o protocolo criou diretrizes para amenizar o impacto dos problemas ambientais causados pelos modelos de desenvolvimento industrial e de consumos vigentes no planeta. O Protocolo de Kyoto constituiu um tratado complementar à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, definindo metas de redução de emissões para os países desenvolvidos e os que, à época, apresentavam economia em transição para o capitalismo, considerados os responsáveis históricos pela mudança atual do clima. O protocolo entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005, logo após o atendimento às condições que exigia a ratificação por no mínimo 55 do total dos países membros da convenção e que fossem responsáveis por pelo menos 55 do total de emissões em 1990. Durante o primeiro período do compromisso, entre 2008 e 2012, 37 países industrializados e a Comunidade Europeia comprometeram-se a reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, os chamados GEE, para uma média de 5% em relação aos níveis de 1990. No segundo período de compromisso, as partes se comprometeram a reduzir as emissões de GEE em pelo menos 18% abaixo dos níveis de 1990, no período de 8 anos, entre 2013 a 2020. Cada país negociou a sua própria meta de redução de emissão em função da sua visão sobre a capacidade de atingi-la no período considerado. O Brasil ratificou o documento em 23 de agosto de 2002, tendo sua aprovação interna se dado por meio do Decreto Legislativo número 144 de 2002. Entre os principais emissores de gases do efeito estufa, somente os Estados Unidos não ratificaram o protocolo. No entanto, continuaram com responsabilidade e obrigações definidas pela Convenção. Temos os mecanismos de medida, Quais são os mecanismos? O Protocolo de Kyoto propõe 3 mecanismos para auxiliar os países a cumprirem suas metas ambientais. O primeiro prevê parceria entre países na criação de projetos ambientais responsáveis. O segundo dá direito aos países desenvolvidos de comprarem créditos diretamente das nações que poluem pouco. E por fim, também foi criado o MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, conhecido como Mercado de Crédito de Carbono. Esse vamos falar mais detalhadamente mais à frente aqui. Segundo o protocolo de Kyoto, os países envolvidos têm de se tomar algumas medidas para atingir as metas de redução de gases, como, por exemplo, o aumento da eficiência energética nos setores relevantes da economia, proteção e aumento de sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa sobre o meio ambiente, como as florestas, promoção de práticas sustentáveis de manejo florestal, florestamento e reflorestamento, promoção de formas sustentáveis da agricultura, pesquisa, promoção, desenvolvimento e aumento do uso de formas novas e renováveis de energia, promoções e pesquisa de tecnologias de sequestro de dióxido de carbono, promoção e pesquisa de tecnologias ambientalmente seguras.
redução gradual ou eliminação de incentivos fiscais, isenções tributárias e tarifárias e também subsídios para todos os setores emissores de gases de efeito estufa que sejam contrários ao objetivo do protocolo. Convenção e aplicação de instrumentos de mercado que reduzam as emissões de gases poluentes, estímulo a reformas adequadas em setores relevantes, objetivando promover políticas e medidas que limitem ou reduzam emissões de gases do efeito estufa. Outras medidas que esses países deverão tomar seria a limitação e ou redução de emissão de metano por meio de sua recuperação e utilização do tratamento de resíduos, bem como na produção, no transporte e na distribuição de energia. Cooperação, compartilhamento de informações sobre novas tecnologias adotadas. Isso é muito importante, onde os países que consigam, de certa forma, gerar algum tipo de tecnologia que possa mitigar esses impactos, né, devam compartilhar com os demais. Isso é uma fonte aí, assim, da educação, né, do site UOL, né, educação, e teve o acesso agora recentemente, dia 8, né, dia que eu planejei essa belíssima aula aí. Vamos lá. Protocolo de Kyoto, situação atual. O Protocolo de Kyoto obrigou cerca de 35 nações industrializadas a reduzir suas emissões de gases do efeito estufa durante um período de 2008 a 2012. A vigência do protocolo se encerraria no começo de 2013, porém foi estendida até 2020. A decisão durante a COP18, a Cúpula das Nações Unidas sobre Mudança Climática, realizada em Doha, no Catar, foi importantíssimo ali, tá certo? Onde, de certa forma, alguns países, né, apesar do acordo que já havia sido firmado, né, Rússia, Japão e Canadá abandonaram esse protocolo. Assim, as nações que obedeceram suas regras são responsáveis por apenas 15% das emissões globais de gases de efeito estufa. Ou seja, os principais países seriam um dos mais poluidores, né? Simplesmente falaram, não vou mais participar desse protocolo, dessas medidas, né? Atualmente, 175 países já assinaram e ratificaram o documento, mas os Estados Unidos, maior emissor de dióxido de carbono no mundo, 36,1, se opuseram ao protocolo de Kyoto, afirmando que a implantação de metas prejudicaria a economia do país. Essa leve alteração do comportamento dos Estados Unidos ocorreu a partir de dezembro de 2007. Depois da Conferência das Nações Unidas em Bali, onde se discutiu o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, né, o chamado IPCC, naquela oportunidade, na Áustria, né, até que aquele momento relutara para assinar o protocolo. Acabou aderindo, e o que deixou os Estados Unidos isolados em relação aos demais países envolvidos, né? De acordo com a agência Associated Press, o documento certifica que os Estados Unidos e a China, né, ou seja, Estados Unidos, China e Rússia, seriam um dos principais que emitem esse dióxido de carbono na atmosfera. Lembrando que uma das principais tipos de energia que eles utilizam seria a energia fóssil, né? Bem, falando sobre a MDL lá atrás, né, chegou a nossa hora de esclarecer um pouquinho mais sobre ela. Essa MDL, né, é uma forma de auxiliar os países envolvidos e os de economia em transição para o capitalismo, né, onde de certa forma eles podem o quê? Vender os seus créditos de carbono, né? Ou seja, um país que consiga bater a sua meta ali assim, ou de certa forma não são países poluentes, né? Eles podem vender esse crédito de carbono a países que poluem em larga escala, né? Por meio do MDL, um país desenvolvido ou de economia em transição para o capitalismo pode comprar créditos de carbono, né? Como eu já havia falado, denominados reduções certificadas de emissões, ARCEs,
RCE, né, como se fala, né, o Szinho ali seria do plural, resultantes de atividades de projetos desenvolvidos em qualquer país em desenvolvimento que tenha ratificado o protocolo. Isso é possível desde que o governo do país onde ocorrem os projetos concorde com a atividade de projeto, é voluntária e contribui para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, é permitido, né, essa negociação do crédito de carbono, né, pela onde o país não consiga reduzir, né? Vamos explicar melhor agora nesse slide aqui assim, onde ele não consiga reduzir, ele pode simplesmente comprar esse crédito de carbono. Como ele compraria esse crédito de carbono? Ele simplesmente financiaria alguns projetos, né, que permitisse que determinadas áreas ali de florestas ou algum patrimônio lá ambiental natural seja mantido naquele local. O comércio de emissões, conforme estabelecido no artigo 17 do Protocolo de Quioto, permite que os países que tenham unidades de emissões de sobras, emissões permitidas, mas não usadas, vendam esse excesso de capacidade a países que estão acima de suas metas, foi o que eu havia falado anteriormente. Assim, uma nova mercadoria foi criada para uma forma de redução ou remoção de emissões. Como o dióxido de carbono é o principal gás do efeito estufa, as pessoas falam simplesmente do comércio de carbono. O carbono agora é rastreado e comercializado como qualquer outra mercadoria, isto é, conhecido como mercado de carbono, como eu havia falado. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí assim, né, um pouco sobre o protocolo de Kyoto, né, esse documento importantíssimo aí na história da preservação ambiental, né, e de certa forma consigam entender como funciona esse crédito de carbono, né, onde os países consigam se entender ali de certa forma, né, por não conseguir alternativas de fontes de energia, acabam de certa forma tendo que gastar um pouco mais, né, ou seja, financiar determinados projetos a países que simplesmente mantêm o seu patrimônio natural e ambiental preservado. Um abraço, até a próxima aula.